Muito boa tarde. Eu começo naturalmente por agradecer ao professor Bacelar Gouveia o convite para estar aqui. É para a Universidade de Coimbra uma honra poder vir a Lisboa e saúdo naturalmente também ao Dr. Eduardo Caldeira, que me dirigiu diretamente o convite, e cumprimento os colegas de mesa que irão intervir a seguir a mim, o Sr. Diretor Nacional de Bombeiros, o Sr. Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, os Srs. Comandantes, os Srs. Presidentes, formadores da escola, professores da Faculdade de Direito, enfim, estudantes, todos. O título que trago pode parecer que não se liga diretamente à proteção civil, mas a proteção civil existe porque há riscos. E os riscos estão na base, já falámos aqui da sociedade de risco, estão na base de toda uma série de procedimentos que têm consequências e que se desenvolvem a vários níveis. Falámos na transdisciplinaridade, na interdisciplinaridade, que é tratada no risco, e por isso nem todas as ciências os entendem da mesma maneira. E talvez por isso valha a pena discutirmos aqui alguns dos conceitos, porventura numa lógica um pouco diferente daquela que é habitual, mas exatamente para no final podermos ter aso a tema para debate. São vários os elementos que nos últimos anos têm sido dados à estampa e que tratam da problemática do risco, dos aspectos conceptuais e nem sempre, porventura, o fazem na perspectiva que irei apresentar. Como sabem, no último ano foi publicado o Referencial de Educação para o Risco, um tema que está agora muito cadente nas escolas, mas falta a precisão de alguns conceitos e, portanto, é um pouco no sentido de contribuir para essa discussão que venho fazer esta apresentação. Não significa que aquilo que eu digo esteja correto, estamos numa universidade, devemos pensar para a nossa cabeça ouvir os outros e depois decidir em conformidade. E, portanto, a minha intervenção baseia-se numa sequência lógica de três conceitos: risco, perigo e crise. São três termos muito utilizados nas ciências do risco, são muito utilizados em proteção civil e, obviamente, que eles ligam-se às catástrofes. As plenas manifestações do risco correspondem a situações de catástrofe. E, para podermos analisar essas situações, devemos começar por fazer análises do risco. E, se fizermos essas análises, acabamos por tomar consciência dos riscos que corremos, que é uma situação ligeiramente diferente de perigo. Eles aparecem hierarquizados por esta ordem por alguma razão, porque se nós tomamos consciência do risco, podemos tomar também algumas medidas de segurança. Mas se corremos perigo, já estamos num patamar diferente. E aí a percepção que temos é diferente da análise anterior. E se nada funcionar, acabarão por se manifestar os riscos e teremos crises que é necessário gerir. E aí essa gestão deve ser feita sempre na perspectiva de reduzir os danos, tentar fazer com que sejam os menores. E, portanto, é dentro desta lógica que vamos falar um pouco. O ciclo das catástrofes é conhecido a todos os presentes, tem três fases, não vamos apenas estar a detalhá-las, é só para recordar, porque o objetivo acaba por ser a mitigação do risco. Portanto, este é o grande objetivo quando se fecha o ciclo e voltamos à parte inicial. E para perceber isto, Lucien Faugerre foi o primeiro autor que, de uma maneira sistemática, apresentou estes conceitos. Eles foram publicados no primeiro dos trabalhos, todos eles desenvolvidos neste seminário. É um livro que é pouco conhecido, talvez porque está em francês, talvez porque não está disponível na internet, mas que é a base de muitos estudos e de muitos trabalhos que foram feitos depois disso e que nem sempre estão de acordo com algumas das formas como o risco é interpretado. Na minha perspectiva, nós estamos habituados a ter linhas amarelas. Vamos ao aeroporto para o check-in, há uma linha amarela que não devemos passar. E quem diz isso, dizem mínimo locais da nossa vida encontramos linhas amarelas e às vezes linhas vermelhas. Neste caso, as linhas amarelas servem-nos de aviso, de alerta, são um limiar que nos chama a atenção. E também aqui na linguagem do risco, eu interpreto esta linha amarela como aquela que corresponde à manifestação, ou seja, ela separa aquilo que está montante do perigo, já lá chegaremos,
e que tem a ver com as causas do risco daquilo que está ajudando e que já são consequências. Portanto, isto é muito claro em muitas áreas. Por sua vez, o que está a montante é potencial, pode acontecer, pode vir a manifestar-se, mas pode não ocorrer. Em contrapartida, o que está jusante é real, já se manifestou, já aconteceu, e, portanto, vamos ter que gerir. E estas duas linhas correspondem ao limiar de transição que identificamos como perigo. Portanto, nesta sequência, o perigo situa-se a meio, o que é um pouco diferente do que acontece noutras situações. Quando o perigo está iminente, são emitidos determinados sinais. Sei lá, Lisboa comemorou 260 anos, celebrou os 260 anos do terremoto, 1755. Sabemos que nos sismos os cães, por exemplo, ladram antes de haver percepção. E em muitos outros riscos há manifestações, há sinais de alerta e, portanto, estamos neste domínio. Quando passamos à manifestação propriamente dita no vermelho, aí já estamos em perigo e aqui aplica-se naturalmente a palavra perigosidade. Perigosidade é a qualidade daquilo que é perigoso e, portanto, está diretamente associado ao perigo, que, na minha ótica, corresponde quase sempre a um instante. São momentos muito fugazes, são situações que se vivem rapidamente entre aquilo que estava antes e o que vem depois. E, portanto, o perigo normalmente tem esta característica de ser rápida e acontece depois do risco. Nós estamos numa situação de risco, quando há manifestação, passamos a correr perigo e a crise manifesta-se. E, portanto, esta posição intermédia parece-me que é fundamental para podermos perceber toda a lógica que está subjacente nestes três conceitos hierarquizados. E, assim, podemos definir o risco, com base na definição de Roger, como um sistema complexo de processos. E aqui começam a aparecer algumas palavras diferentes daquilo que muitas vezes aparecem nos manuais. E, efetivamente, trata-se de processos que são potencialmente perigosos, mas eu não lhes chamo processos perigosos, porque eles só são perigosos se houver vulnerabilidades, porque senão ficamos nos processos naturais e nem sequer falamos do risco, já lá chegamos. E depois, a outra definição das Nações Unidas, não vale a pena estar aqui a detalhá-las, o importante é perceber que quer na primeira, quer na segunda, estão envolvidos a perda de recursos e, portanto, recursos que são do ser humano ou são seres humanos e esse é o outro aspecto que importa para a validação do risco. Depois, o risco utilizado em proteção civil, ou a terminologia utilizada, deve ser perceptível pelos cidadãos, porque os cidadãos é que fazem parte e justificam a existência da proteção civil. E, normalmente, os cidadãos entendem o risco como o perigo que se corre, o que está dentro desta sequência. Primeiro o risco, depois o perigo. E, portanto, é a tal probabilidade que falava antes, a situação que está latente, que pode vir a acontecer, que se pode vir a manifestar, mas, por qualquer razão também, pode manifestar-se durante longos períodos ou pode estar ausente, ou pode manifestar-se com intensidades diferentes, como veremos a seguir. Depois o perigo. O perigo caracteriza já a desregulação do sistema. Já deixamos de estar numa situação latente, ela já se está a fazer sentir. E, consoante a maneira como se manifesta, pode causar mais ou menos danos. Muitas vezes entende-se por perigo, entende-se por perigo uma noção que é traduzida diretamente de inglês de Harvard, que é outra coisa. Cristófoletti, um autor brasileiro, traduziu bem por azar. São os azares naturais, são os azares que nós quisermos. São os azares. É o azar de estar num sítio errado à hora errada. Nós dizemos isso frequentemente. E essas situações acontecem, ocorrem, geram perigo. Mas perigo em inglês é dito por outro termo. E, portanto, quando fazemos traduções e às vezes não respeitamos o sentido etimológico, estamos a confundir e a baralhar. A crise é o topo, digamos assim, é a plena manifestação, corresponde a uma situação anormal, grave, não vale a pena estarmos a detalhar. O Foger identifica a incapacidade de agir sobre o processo, de franquear os lineares normais, todo um conjunto de aspectos que estão associados à crise. E agora vamos voltar ao início, à análise do risco. E a análise do risco, como muitas outras análises que fazemos, começa normalmente com resposta a perguntas. São as tradicionais a célebre do onde, e o onde
Significa que há determinados lugares que são mais suscetíveis à ocorrência do que outros e são mais suscetíveis. A suscetibilidade é a palavra que identifica. Depois, quando é que ocorre? Localização no tempo. Se o onde nos localiza no espaço, o quando localiza-nos no tempo. É a probabilidade. Mas quer um, quer outro, são manifestações que podem ter intensidades diferentes. No caso dos sismos, se percebe muito bem. Nos Açores, todos os dias há sismos de baixa intensidade. Felizmente, os sismos de grande magnitude são baixos, são raros. E, portanto, a intensidade é importante para depois sabermos como é que este risco se vai manifestar. E pode ser quantificado através da severidade. A severidade da manifestação, que no fundo joga com todos estes elementos e que habitualmente nos manuais aparece como identificada como perigosidade. A mim não me parece que faça sentido na medida em que vimos que a perigosidade está depois do risco. Se está depois, aqui poderemos não gostar deste termo, poderemos arranjar outro, há vários que se podem adaptar, mas no fundo trata-se de caracterizar o processo que pode ter mais ou menos intensidade, mais ou menos consequências, e por isso a severidade é um que não me parece mal. Outra pergunta frequente é o porquê. E o porquê tem a ver com outras três situações. A primeira, das pessoas ou dos bens, dos haveres que estão expostos à manifestação do processo. Depois tem a ver com a própria resistência desses bens, desses haveres e das próprias pessoas. São mais frágeis, são mais sensíveis e, portanto, aparece-nos ali a sensibilidade, também chamada fragilidade. E, normalmente, as análises de risco ficam por aqui. Mas, do meu ponto de vista, são extremamente incompletas. Porque o elemento-chave, muitas vezes, tem a ver com a capacidade de antecipação e com a capacidade de resposta. E quando falamos em proteção civil, todos sabemos que temos que estar preparados para intervir, para agir. E a primeira das intervenções é por antecipação. E, portanto, se esta capacidade for eficaz, muitas vezes ela é suficiente para reduzir os danos. E, no fundo, elas, as três juntas, caracterizam aquilo que chamamos a vulnerabilidade. A vulnerabilidade do espaço, das áreas onde se manifestam riscos. E tem pessoas que têm infraestruturas. Porque se lá não existirem nem pessoas nem infraestruturas, não há risco. Para que haja risco, temos que ter o processo de um lado e a vulnerabilidade do outro. Um exemplo também frequente, que ainda outro dia ouvimos nas notícias, as avalanches. As avalanches constituem um risco quando apanham os alpinistas, quando apanham uma infraestrutura qualquer que está na montanha, e aí sim há risco. Caso contrário, é uma movimentação da neve, é um processo natural que não tem risco absolutamente nenhum. Portanto, é fundamental termos esta segunda componente para que haja risco. E depois, as consequências. Teoricamente, as consequências não deveriam entrar aqui, porque as consequências já vêm depois da manifestação. Agora, quando estamos a dimensionar, devemos ter em conta as consequências. E é por isso que nos aparece ali o dano potencial. E, portanto, podemos estimar, em determinada análise de risco, se há vítimas, quantas são, com características, e o valor económico, eventualmente, das infraestruturas que são afetadas e dos bens. Portanto, é todo este conjunto que nos dá a análise de risco, que depois se pode hierarquizar segundo vários graus, vários níveis. Então, nisto, o risco, passamos de novo ao perigo. Quando ele está iminente, vimos que havia sinais de alerta e, na escala das centrais nucleares, os primeiros níveis aparecem-nos como desvios e anomalias. São os sinais de alerta que referíamos há pouco. Não põem em causa a segurança, mas alertam para alguns cuidados que seja necessário ter. Depois o perigo, enquanto está a decorrer, aí as situações vão depender do nível de severidade que tínhamos visto antes das manifestações. E podemos hierarquizar em termos que também são usuais da proteção civil. O incidente e o acidente para as situações mais leves, digamos assim, menos numerosas, e depois os acidentes graves, acidente grave, catástrofe e grande catástrofe para as situações
de plenas manifestações. Só que a crise é nesta fase que vai implicar o socorro. E o socorro desencadeia-se automaticamente, digamos assim, através dos sinais de alerta, mas muitas vezes a crise vai se prolongar no tempo. E esta fase inicial de socorro, que em algumas situações é rápida, noutras pode ser mais demorada. E, portanto, quando ela é mais demorada, temos que fazer a reabilitação de emergência, temos que determinar os impactos, avaliar os danos para podermos intervir logo de imediato. Mais uma vez, os sismos são um bom exemplo. Quando são sismos de grande intensidade, acabam por mobilizar uma grande quantidade de meios, recorre-se à mobilização internacional, é preciso instalar tendas para os desalojados, enfim, toda uma panóplia de situações que estão envolvidas nesta fase de socorro. Mas não termina aí, porque depois vai ser necessário recuperar toda a área. E, portanto, a crise pode continuar e pode continuar durante meses, durante anos. O sismo do Haiti, sei lá, vai meia dúzia de anos, a situação ainda não está resolvida. Enquanto que há outros, com a intensidade semelhante, que não tiveram as mesmas consequências, porque se atuou a nível da vulnerabilidade, e é isso que vamos ver depois. Quando se conclui esta situação e está tudo resolvido, voltamos à situação inicial para isto. Parece-me que isto é extremamente simples. Quando juntamos tudo, a figura fica um pouco complexa, é importante atuar a nível da reabilitação, porque é aqui que nós depois podemos chegar ao início através de uma outra palavra que hoje está muito na moda, que é a resiliência. Enfim, quando eu estudei há uns anos, lá na mecânica e na física, chamávamos elasticidade, chamávamos resistência aos materiais, vai dar um pouco ao mesmo, agora é a resiliência, é mais uma transliteração, não há problema nenhum, e portanto, através dela, conseguimos chegar aos processos e às causas naturais, e não há muito a fazer, não temos grande capacidade de intervir na chuva ou noutras situações. Já nas antrópicas, aí poderemos intervir, mas é sobretudo a nível das vulnerabilidades que podemos atuar. E, portanto, é sobre este conjunto que nós podemos ter uma grande intervenção. E se atuarmos aí corretamente, vai ter consequências, quer a nível dos processos, quer depois da manifestação dos processos, quer sobretudo em termos das consequências. E, portanto, voltando ao início, estamos, no fundo, a tentar minimizar os danos que as crises podem provocar. Portanto, este é o esquema conceptual geral, digamos assim, que está subjacente à apresentação e que depois podemos discutir. Muitas vezes, estes conceitos são um pouco complicados. Com exemplos simples, talvez seja mais fácil de perceber. A viagem em automóvel era o professor Fernando dava sistematicamente nas aulas e não deixa de ser muito claro, porque nós temos riscos associados ao condutor, estão ali expressos alguns. Vamos a conduzir, por qualquer razão olhamos para o lado na distração, o carro da frente parou e pula lá vai. Enfim, toda uma série de outros riscos associados ao veículo e riscos associados à estrada. Portanto, há três condições completamente diferentes que nos podem colocar em risco. E todos nós já corremos riscos, com certeza, e muitos deles conscientemente. E, portanto, a consciência do risco também é importante, porque há riscos que são toleráveis e que nós podemos correr sem grande perigo. Quando passamos às situações de perigo, já é um pouco mais complicado. E na estrada até há sinais triangulares. Há a curva perigosa, a longa e por aí fora, uma série de sinais que nos alertam para o perigo. E são chamados mesmo sinais de perigo. E, portanto, aí são situações que devemos ter cuidado. E depois há os outros, o radar e por aí adiante. Ok, obrigado. Estamos num nível superior até chegarmos à plena manifestação. Um outro exemplo em que os conceitos são ligeiramente diferentes, o risco de incêndio na floresta está muito associado ao risco de eclosão. O perigo de incêndio já está mais associado ao perigo de propagação. Ou seja, a floresta, em situações normais, tem risco. Enfim, nestes dias o risco será muito baixo, porque tem chovido e, portanto, com a umidade que existe, praticamente não há risco. O perigo só acontece depois de haver chama, de haver fumo. Aí já há perigo de propagação. E a crise, naturalmente, quando o incêndio toma grandes proporções e se instala, e também aqui podíamos depois fazer algumas divisões. Mais um exemplo, o risco sísmico, de que já falámos, quando
terminamos a linha do tempo, vemos que a crise manifesta-se a partir do momento que chegam as ondas secundárias, as ondas premonitórias acabam por nos dar sinais de que o perigo está iminente, só que os sismos funcionam com intervalos de tempo de segundos, não há grande capacidade de resposta. E depois, dependendo das características, enfim, a crise prolonga-se mais ou menos no tempo. Um segundo exemplo, isto são as imagens daquele que foi registado, era o caso lá de Coimbra, um outro de Coimbra, a cheia de 62 do Mondego deu inundações, foi a última grande dos últimos anos, e por isso ela aparece aqui, enfim, para tentarmos delimitar um pouco estes conceitos. O perigo esteve iminente a partir do momento que a altura do nível dos caudais, neste caso, começou a elevar-se, baixou, mas depois há aqui uma ponta de cheia e, portanto, aqui houve transbordo, houve inundação. O perigo manifestou-se, depois passou numa situação em que da recuperação, enfim, com algumas tendências de repetição, mas a situação estabilizou. Em 2001, a situação foi completamente diferente. Enfim, se tivéssemos tempo, sabíamos que o Mondego foi construída uma grande barragem, Tagueira, nos anos 80, 86, começou a encher, o Álvaro das Colónias, e as pessoas convenceram-se que o risco tinha acabado. Nesse sequer chegou a fazer claro durante muitos anos, não houve mais inundações. 2000-2001, houve um primeiro alerta aqui no dia 6, 7 de dezembro, e depois houve mesmo situações de risco que transformaram-se em inundações e recordam-se todos os problemas que houve no Mondego. A obra foi dimensionada para a cheia centenária, 1200 metros, portanto, em termos das observações às 12 horas azul, não houve algamento, mas em termos do caudal máximo, sim, diário, mas foi uma situação pontual. Ela agravou-se particularmente nesta segunda situação, mas mesmo assim ainda foi uma pequena inundação, a segunda é que foi mais complicada. E se compararmos com o registro da anterior, em caudal livre, 2.457 metros cúbicos por segundo, foi de 62. O caudal que se estimou para esta cheia em regime natural era superior ao de 1962, o que significa que as obras não resolvem todos os problemas e as situações repetiram-se. Este ano voltámos a ter inundações no Mondego. Agora tínhamos aqui algumas manifestações de risco, já referimos como é que elas se hierarquizam, o tempo é curto, eu vou ter que andar rapidamente. O desvio e a anomalia são as situações mais baixas, não vem em causa da segurança. O incidente tem algum significado, mas digamos que na linguagem automobilística é o toque dos óculos para-choques, já os riscos que ficamos por aí, não é necessária a intervenção dos meios de socorro, mas o incidente é um termo que muitas vezes é mal utilizado. A comunicação social e a própria linguagem da proteção civil translitera em inglês e dá-lhe o significado de ocorrência. São coisas diferentes. Quando estamos a falar em conceitos hierarquizados, o incidente é o nível mais baixo da escala. Depois poderíamos falar aqui de uma série de outros que também são transliterados ou traduzidos, estão muito na moda, as condições climatéricas, as alterações climáticas, o meio ambiente, por aí adiante, não temos tempo, depois no debate eventualmente podemos retomar. O acidente é o nível que vem a seguir. O André Dauphiné considera que os acidentes podem ter entre 0 e 9 mortos, portanto é uma maneira de classificar os acidentes e as catástrofes em função do número de mortos. Depois, os acidentes graves têm consequências mais graves, já envolvem a intervenção dos meios de socorro. O número de mortes varia entre 10 e 99 e depois passamos às catástrofes, as situações mais graves, em que eles subdividem em 3 tipos, consoante o número de mortos. 100 em 9.999, 10.000 em 1999 e as grandes supercatástrofes, as superiores a 100.000. Depois, os tipos de risco. Enfim, todos sabem que os riscos, basicamente, se considerarmos a sua origem, podem ser naturais ou antrópicos, e depois os mistos que envolvem as duas hipóteses. Trazia aqui também a sistematização dos principais riscos naturais, enfim, o termo é riscos geofísicos, riscos geomorfológicos, muito associados normalmente à precipitação, e
ponto de vista lógico, deveriam ser climáticos e meteorológicos. Climáticos quando situados em zonas climáticas, meteorológicos quando associados a determinados tipos de tempo em concreto, e por riscos hidrológicos. Aqui também a distinção entre alguns conceitos: cheia, inundação, comunicação social, confúndios, são coisas diferentes. As cheias estão associadas aos rios ou outros canais que transportam água. As inundações podem ser marinhas, podem ser cársticas, enfim. Aqui o hidrograma, peço desculpa, mas temos pouco tempo. O alagamento, o último dos conceitos, tem uma origem diferente, ele resulta diretamente da chuva, e o que faz com que a água fique acumulada é a dificuldade de infiltração, não há percolação, o nível freático está à superfície, e depois os riscos biológicos associados às plantas e aos animais, normalmente os considerados infestantes, no caso das plantas, as pragas vegetais, as pragas animais. Os riscos antrópicos, basicamente tecnológicos e sociais. Muitas vezes fala-se em proteção civil, grande parte dos conceitos falam de riscos naturais e tecnológicos. Do meu ponto de vista está errado. Ao natural opõe-se o humano, o antrópico, e os tecnológicos são uns dos riscos antrópicos. Hoje os sociais, basta pensarmos no Mediterrâneo, estão cada vez mais na moda, e além disso há muitos outros. E, portanto, as duas subdivisões dos riscos antrópicos, os sociais, ligados aos conflitos bélicos, e por último os mistos, que alguns chamam de ambientais, porque é sobretudo no ambiente que sofre com as suas manifestações, desde o que se passa lá nas altas camadas da atmosfera, com toda a exploração espacial, os riscos que lá andam, até às chuvas ácidas, enfim, um conjunto vasto de consequências, efeitos de estufa, que se fala muito, mas aqui tem também a ver com as modas e, portanto, os componentes diferentes. E, para terminar, temos que conviver, se quisermos, com o risco. O Sr. Nelson Lourenço vai-nos falar da sociedade de risco, provavelmente terá a ver um pouco com esta situação. Devemos tomar consciência dos riscos para os avaliantes sabermos daqueles que podemos correr ou não, avaliar os perigos e, sobretudo, gerir as crises se elas se manifestarem. E aí, em termos de prevenção, podemos atuar. Há pouco falou-se de bibliografia, há aqui uma série de livros também, alguns já publicados, outros que estão em preparação e que ajudam a criar alguma doutrina, se quisermos, nesta área, promovidos pela Associação de Riscos, e sobretudo estes que estão já a ser trabalhados, dão um pouco a perspectiva geral das diferentes catástrofes. Depois outros que foram publicados, vários que estão disponíveis, enfim. Os encontros também têm permitido publicar uma série de trabalhos, portanto estão todos disponíveis, o tempo é pouco. E, por último, a revista Território, que é a revista da Associação, que passou por várias fases, a terceira série, que é a última, que tem este aspecto, esse nome, enfim, mudou o ano passado de aspecto gráfico, e depois há muitas obras. Não vale a pena estar a terminar desta forma, com muita bibliografia que está disponível.